Hello, it's me. Hã? É a Antênia falando? Sim, Osvaldo, o que foi? Sabe, eu tava aqui fazendo faxina em casa, me perguntando como que um satélite consegue estabelecer uma comunicação com a Terra. Você interrompeu a minha maratona de Cosmo pra isso? Não, mas pensa, eles não ficam a quilômetros de distância? Como que funciona tudo isso? Olha, primeiro você precisa entender qual é a definição de satélite, né? Como assim? A Lua é um satélite? Olha... É aquele satélite que é senso comum e apareceu no filme Gravidade? Espero, ainda estou na primeira pergunta. Existe distinção entre satélite natural e artificial. No meu exemplo, a Lua é um dos naturais, já que o corpo celeste orbita em torno da Terra. E o satélite artificial já envolve o conhecimento daquele equipamento produzido na Terra e enviado ao espaço. Mas lembra, o satélite é sempre um corpo que orbita em torno de outro. Além disso, satélites artificiais podem repetir sinais que são enviados a eles. Quem diria que você entendia tanto do assunto? Viu como valeu a pena você parar um pouco sua maratona? Agora você deu uma forçada daquelas, hein? Vou nem responder para não estragar a amizade. Tá, mas como funciona esse processo com satélite? Eu posso, por exemplo, criar meu modelo aqui e enviar ao espaço por minha conta? Se você estiver disposto a pagar milhões, sim. Embora você não seja capaz nem de pagar os R$2 da coxinha que eu te comprei outro dia. Eu tenho tudo anotado, viu? Tá, mas como assim milhões? Satélites não são feitos aleatoriamente. Existe um processo legal, científico e de engenharia por trás. Por exemplo, você sabe que cada satélite é lançado por um fio específico? Que seriam? Sabe aquele programa Big Brother? É tipo isso. Os edifícios militares servem para telecomunicação, observação, alerta avançado, ajuda na navegação e reconhecimento. Tem aqueles meios científicos, geralmente para fins meteorológicos, de exploração do universo e de coleta de dados. Tudo isso? Mas calma, eu ainda nem terminei. Ainda tem o de exploração do universo e de espaço para obter conhecimento sobre a Terra, o Sistema Solar e o universo como um todo. E por fim, os de satélite de comunicação que transmitem informações, voz, dados e vídeo. Vale lembrar que são satélites que têm acesso múltiplo, ou seja, vários usuários simultaneamente. Antênia, tem umas testemunhas de Jeová lá na porta. Depois a gente conversa. Sempre é um prazer ajudar um leigo. Olha, eu ainda tenho o número da Astrogilda. Acho que vou tentar falar com ela. Bonjour. Que isso, Astrogilda? Espera, esse número é pré-pago? Quem é o pobre que me liga? Sou eu, Osvaldo. Ah, mon amour. Eu achei que nem tinha sinal onde você habita. Sabe, eu tava conversando com a Antênia outro dia e ela me explicou algumas coisas sobre satélites. Só que eu fiquei curioso para saber como eles chegam lá no espaço. Eu soube que seu pai já esteve envolvido com base de lançamento. Você sabe me dizer alguma coisa sobre isso? Querido, você acha que eu tenho tempo para buscar informação do trabalho do meu pai? Ontem eu estava pensando em qual bolsa Chanel da estação eu ia comprar. Sobre esse caso que você me falou, eu só consigo lembrar que havia uns milhões de dólares envolvidos. Se você começou o assunto com a Antênia, então finalize-o com ela. Então tá, né? Achei que você fosse mais útil. Espera, você está duvidando das aulas que eu tive no MIT? Claro, você não deve saber o que significa, mas é uma das faculdades mais conceituadas dos Estados Unidos. Ah, então você vai me explicar agora. O meu Uber vai atrasar um pouco mesmo, então acho que dá tempo de falar. Lá nas minhas aulas, eles me disseram que em um lançamento existem basicamente os foguetes, o veículo lançador e os motores do satélite. Parece ser um aparato e tanto. Ei, eu disse que você podia falar ainda? Cabo Carnaveral, na Flórida, Kourou, na Guiana Francesa, Tianjin, na China e Baikonur, no Cazaquistão. São estações muito conhecidas, as quais inclusive já visitei algumas vezes. Meu passaporte é bastante cheio. Em uma dessas bases, o processo inicia com os foguetes que levam o veículo lançador para fora da atmosfera, e este, por sua vez, direciona os satélites para o espaço, para entrar na órbita, o que leva alguns dias. Os motores do satélite são, enfim, acionados. Realmente parece ser um processo longo, mas... Ah, meu Uber. Tchau, pré-pago. Eu já aprendi bastante coisa sobre satélites, mas o que acontece depois que ele estaciona em sua órbita? Talvez a Antênia possa me ajudar, vou ligar para ela. Sabe, como aqueles tais satélites artificiais sobrevivem numa órbita? Você pode... Desculpe, mas hoje não encerro minha maratona de Cosmo por nada. Vá perguntar para a telemetriana. Pelo menos ela me indicou alguém. Alô? Oi, telemetriana, quanto tempo? Você pode me ajudar numa dúvida? Posso tentar. Eu queria saber mais sobre a operação que os satélites realizam quando já estão na sua órbita.
Mas você já tentou perguntar pra Antênia? Ela sabe muito mais do que eu. Ela me disse que você entende mais de estrutura. Sério? Que gentil da parte dela. Tá, então eu posso te ajudar. Vamos começar sobre a composição do satélite. Como funciona? Apesar do satélite ser guiado originalmente para sua órbita desde o lançamento, efeitos como ventos solares e a força gravitacionais podem interferir no posicionamento. Nesse caso, existem os subsistemas de propulsão responsável por ativar os motores e, com isso, reorganizá-los. Mas qual a fonte de alimentação desses motores? Combustível, inclusive, é um fator determinante para o tempo de vida dos satélites. Quando acaba, ele perde a utilidade e é guiado para outra órbita. Normalmente entra no campo gravitacional da Terra e se desintegra na atmosfera. E o que mais? O subsistema de potência também é essencial, pois com a energia produzida a partir das placas solares é possível armazenar essa energia em baterias que alimentam todos os demais subsistemas. Demais subsistemas? Sim, existe o subsistema de comunicação que atua com as antenas e os transponders, componentes eletrônicos que realizam o processamento com o sinal. Processamentos? Sim, estamos falando de uma detecção, ganho de potência, filtragem, translação, outra rota de frequência e retransmissão. Mas e aqueles transponders que você citou? Unidade de repetição do sinal que normalmente atua com faixas exclusivas de frequência e garante versatilidade e confiabilidade ao satélite. Existe também um subsistema de estrutura física e de controle térmico e de posicionamento. Esses últimos são, respectivamente, responsáveis por manter a temperatura adequada e a área de cobertura. Isso é Footprint? Sabe, os satélites, conforme a órbita, conseguem enxergar áreas na Terra que são as elegíveis para a cobertura do sinal. E onde entra a comunicação da Terra para o satélite? Fica no subsistema de comando e telemetria, onde uma estação da Terra consegue controlar e monitorar as ações do satélite. Quanta informação, hein? Muito obrigado pelos esclarecimentos. Imagina, quando precisar é só falar. Esqueci de perguntar pro Cripto Osvaldo se ele conhecia as órbitas. Putz, acho que vou pedir ajuda para a Antênia. Quem me interrompe? Oi, tudo bem, Antênia? Quanto tempo? O que você quer? Outro dia o Cripto Osvaldo me perguntou algumas coisas sobre satélites, mas acho que eu esqueci de mencionar as órbitas que eles trafegam. Você pode me ajudar a relembrar esse tema? Olha, sorte sua que terminei minha maratona. Eu me lembro de serem 3 órbitas, não é mesmo? Normalmente sim. Mas você pode especificar cada uma delas? Tá, existe a LEO, a MIO e a DIO. Agora me deu um nó. Mas são só as siglas, eu nem especifiquei ainda. Tá, continua. A DIO é chamada das órbitas mais próximas da Terra e, considerando o efeito de gravidade, uma das mais que exige velocidade do satélite, cerca de 28.000 km por hora, para que ele se mantenha sem se chocar com a superfície. Rápido mesmo, hein? O suficiente para fazer uma volta completa na Terra em 1h30, permitindo que um ponto se comunique com o satélite por cerca de 10 minutos. E os outros? Eu ia começar a falar deles agora. A MIO já é um pouco mais afastado, o que permite que a comunicação com o satélite por cerca de 2 horas de um ponto terrestre. A volta em torno da Terra fica por volta de 4 a 8 horas, dependendo da velocidade. A terceira? A terceira é a DIO, que fica bastante afastada da superfície, cerca de 36.000 km. São lançadas a partir da linha do Equador para melhor posicionamento e racionamento de combustível. Mas qual a vantagem de mantê-los tão distantes? Porque é uma das rotas mais, digamos, fisicamente amigáveis, já que a força gravitacional e a força centrífuga se equilibram, exigindo só alguns ajustes de tempo para mantê-los sempre na órbita. Realmente parece ser um bom local. Bom local? Você sabia que até para conseguir uma posição nessa órbita existe um órgão? A União Internacional de Telecomunicações fez uma divisão de 180 posições, separadas por 2 graus cada. Gosto como cada uma das 3 possui sua identidade. Existe uma quarta chamada ADO,
e se encontra-se abaixo da Dilma, mas assume uma posição mais oval. Olha, muito obrigada por me esclarecer essas dúvidas. O boleto dessa aula que te dei já está na caixa de entrada do seu e-mail, tá? Tchau. Agora eu vou ligar para o Cripto Osvaldo para concluir meu raciocínio. Alô? Oi, Cripto Osvaldo. Eu queria te dizer que, sabe, aquela ligação do outro dia? Telemetriana, a Antênia me tirou diversas dúvidas sobre órbitas esses dias. Não é o máximo? Era sobre isso mesmo que eu ia conversar. Mas, esquece. Só que ela não conseguiu me falar sobre as faixas de frequência. Estava revisando esse assunto esses dias. Posso te ajudar se você quiser. Sério? Então, por favor, me explique. Basicamente, a comunicação consiste em 2 elementos. O satélite em si e as estações terrenas. Estação de rádio, base de origem e destino. Um equipamento que encontra-se a milhares de quilômetros de distância se resume dessa maneira? Sim, porque o papel do satélite é refletir um sinal enviado da Terra. Para ficar mais completo, quando uma estação envia o seu sinal, ela está usando um enlace uplink. Quando recebe, utiliza um enlace de downlink. Uplink e downlink? Sim, as comunicações via satélite precisam ser organizadas dessa maneira. Por quê? Você sabe, eles precisam operar em faixas de frequência distintas para evitar interferência. Faixas? São tantas assim? Sim, as mais comuns são aquelas dedicadas ao uso comercial, como as bandas L, C, X, K, U, K. Mas telemetriana, parece que existe um problema nessas bandas, né? As frequências que operam em banda C são as mais resistentes à chuva, embora suas frequências mais baixas exijam antenas maiores. No caso da banda KU, em momentos chuvosos, a interrupção ou a degradação do enlace do satélite pode indisponibilizar os serviços, justamente por possuir faixas de frequências mais altas que as que são absorvidas pela água. Não imaginava que era necessário esse cuidado todo com as faixas. Existe também a situação do retardo de propagação. Mais problemas? Particularidade do meio, na verdade. Um sinal de rádio conclui seu trajeto, por exemplo, no sentido da estação terrestre A, satélite, estação B, em cerca de 270 metros por segundo, considerando uma órbita geoestacionária. Em termos práticos, seria como se fizéssemos um trajeto Tucuruí-Belém em menos de 30 minutos. Eu nem vi a hora passar enquanto conversávamos. Telemetriana, muito obrigado mesmo. Disponha. Nossa, que dia tedioso. Acho que vou impressionar alguém com os meus conhecimentos. Qual era mesmo o nome daquele pré-pago? Oi, Astrogilda. Você conseguiu meu número de contato? Seu celular ainda tinha posição de memória para isso? Sempre com seu humor depreciativo. O que você quer? Tava aqui pensando se você não está a fim de conhecer mais sobre satélites. Bom, nesses últimos dias foi o assunto do momento. Tá, mas você conhece as VSATs? Desculpa, mas nunca ouvi falar. Os sistemas VSATs são compostos de 3 elementos. Estações remotas, estação principal, o hub e o satélite. Entendo. Existe um hub que coordena essa diversidade de estações para a comunicação com o satélite. No entanto, pode ser que nem exista esse hub. Daí as próprias estações coordenariam seus acessos ao satélite. Então, estamos falando de diferentes configurações da mesma rede? Também conhecidas como topologias. No caso da topologia estrela, essas estações remotas estão ligadas à central hub. Dessa forma, quando uma estação A precisa se conectar com a B, ocorre um envio do sinal ao satélite, que reflete para o hub, e este, por sua vez, devolve o sinal ao satélite, que envia finalmente para a estação B. Então, o sinal passa 2 vezes pelo hub e satélite? Olha, você concluiu bem. Talvez não seja tão atrasado quanto pensei antes. O hub, nesse caso, tem um papel importante, né? Diria que fundamental, pois ele coordena o armazenamento de informações das estações remotas, como o desempenho, status e níveis de atividade. Você usou topologia no plural. Já ia chegar lá. Um pouco mais de educação aqui, por favor. Mas sim, existe a topologia mesh, que remove a figura do hub. Neste caso, as estações remotas são melhoradas para poder enviar sinais com mais potência e recebê-los com antenas maiores. Escolher entre uma topologia e outra está mais relacionado, então, com a demanda de tráfego dos terminais. Quanto maior, mais próxima mesh a rede deveria ser. Sabia que não é muito educado devagar, sozinho, numa conversa com alguém?
Ainda mais quando essa pessoa sou eu. Mas você pode focar mais os componentes dessa rede? E eu me arrependo desta chamada. Mas, anyway, o satélite, como você já deve saber, precisa estar plenamente operante lá no espaço. Em terra, as estações remotas normalmente apresentam a seguinte configuração. A antena que contém sua estrutura base e a ODU, unidade externa, cujo objetivo é converter a frequência e amplificar o sinal do uplink. No caso do downlink, esse processo é realizado pelo LNA, amplificador de baixo ruído. IDU, unidade externa, equipamento que fornece uma interface para carregar o serviço do usuário, além de coordenar o controlador de banda base, bem como a modulação e demodulação do sinal. Também tem os cabos coaxiais e conexões, que logicamente conectam os componentes por uma frequência intermediária de 2 GHz. Uma estrutura complexa para um equipamento até pequeno. Sim, mas há também a estrutura do hub, que é o computador hospedeiro, que fornece informação necessária às estações ou as conecta a uma rede externa, que seria a rede de comunicação e de voz, e internet, por exemplo. Tem também um centro de informação que guarda as informações de clientes que podem ser convertidos para uma estação. E por fim, tem o sistema de gerenciamento de rede, que controla os limites dos canais de uso, performance e tráfego, além de executar diagnósticos e gerar relatórios estatísticos. Acho que com isso já tem uma boa noção dos sistemas VSAT. E de quem é o mérito? Meu, claro. Obrigado mesmo assim. Olá, Cripto Osvaldo aqui novamente para passar uma pequena revisão do assunto que você acabou de assistir. Os satélites utilizam qual meio de transmissão? Ondas de radiofrequência, que podem ser categorizadas em frequências de intensidade baixa, média e alta. Geralmente as baixas encontram-se entre 3 Hz e 300 kHz, as médias encontram-se entre 300 kHz e 3 MHz e as altas encontram-se entre 3 MHz e 3.000 GHz. Elas são enviadas como um sinal uplink de um transmissor para as antenas do satélite, que repassam ao transponder e este, por sua vez, converte para outra frequência e devolve o sinal à Terra. As microondas de radiofrequência são sempre úteis ao satélite? Existe limitação? Sim. Essa limitação de qual frequência utilizar é chamada de faixa de frequência e existe com o propósito de evitar conflitos na comunicação de outras tecnologias que também fazem uso desse meio. Mas quais são elas? Essas faixas de frequência são atreladas à ideia de banda, que podem ser classificadas como Para efeito de curiosidade, quando existe uma comunicação de ambos os sentidos, isto é, o envio e recebimento de sinal, o que acontece na prática é a alocação de uma parte da banda para que seja estabelecido o canal de comunicação. Mas como o satélite faz essa distinção entre o sinal que chega e que sai? O sinal é operado através de transponders, que atuam como intermediadores entre as faixas que são recebidas pela antena e as que são transmitidas para a estação terrestre. Essa transmissão à Terra pode cobrir grandes áreas com feixes largos ou pequenas áreas com feixes curtos. Nesse último caso, trata-se da definição de canal em curva. Cobertura? A área que recebe o sinal do satélite recebe o nome de footprint, VSATs. Para reforçar o que foi visto anteriormente, apenas tenha em mente que as Very Small Aperture Terminals são pequenas antenas que atuam com demais equipamentos que recebem o sinal de um satélite, considerando os casos de topologias que incluam o hub. O maior exemplo dessa tecnologia são as TVs por assinatura. Em relação à aplicação desses sistemas, existe uma categorização entre One-Way, um sinal transmitido de uma estação terrestre para um determinado grupo de VSATs, e Two-Way, aplicações que utilizam os dois sentidos da comunicação, isto é, o envio e recebimento, tornando o processo interativo. Como vimos, os satélites podem ocupar diferentes órbitas, e cada uma delas possui uma função. No caso da MIL, nós podemos encontrar satélites que atuam com posicionamento global, isto é, o sistema de GPS. O Iridium, um projeto idealizado pela Motorola, que consistia em colocar na órbita LEO 77 satélites que cobririam todo o globo terrestre, utilizando-se uma rota longitudinal. Com isso, haveria uma comunicação total da Terra. Esses satélites eles se comunicam entre si, então um sinal que é enviado para um satélite pode passar diretamente para outro satélite sem precisar retornar à Terra. Outro projeto interessante e também baseado no Iridium é chamado Globostar. A diferença aqui é que se utiliza rotas terrestres. Então, quando o satélite A resolve se comunicar com B em um ponto distante,
Primeiramente, o sinal sai do satélite A, chega na Terra. Esse sinal é roteado utilizando meios terrestres para o ponto mais próximo do satélite B e ele então é retransmitido ao satélite B. O TeleDSIC é um projeto que também utiliza conceitos do Iridium, ou seja, existe uma comunicação entre os satélites sem que o sinal precise retornar à Terra. No entanto, o foco aqui é outro. Estamos falando de internet de alta velocidade, que utiliza faixas de frequência altas, ou seja, a banda Ka. Vantagens e desvantagens. Nas vantagens, nós temos o custo de transmissão da mensagem que independe da distância. Satélites em órbitas mais próximas não exigem tanta potência do sinal enviado à Terra. Cobertura de grandes áreas que não demanda estrutura física. Mobilidade, pois exige apenas um sistema com uma antena capaz de receber o sinal. Mensagem com grande possibilidade de difusão. Solução para locais com pouca infraestrutura física. Desvantagens: atraso de propagação do sinal dependendo da órbita do satélite. Segurança, já que o sinal é propagado para uma área e sem criptografia torna-se vulnerável. Conforme varia a distância da Terra, aumenta-se o custo do envio do satélite. Órbitas muito baixas exigem um número maior de satélites. Considerando as informações que passamos, espero que você tenha aprendido algo. Até a próxima!